Fala pessoal, de volta com mais um vídeo. Agora sim, vamos comentar um pouquinho sobre aquela imagem que eu postei aí mais cedo. Para quem viu e quem deixou o like aí também, já quero agradecer aos membros do canal aí que tem dado apoio, tá? Muito obrigado pelo apoio de sempre, com certeza tem ajudado bastante aí, motivado a gente continuar na luta aí, tentando atingir e bater as premissas aí que o YouTube tá exigindo, tá? Então, dando sequência, eu separei aqui um material bem interessante. Por quê? Porque a gente pegou um tema que é interessante, porque assim, depende do cliente. Se o cliente ele tem muita configuração, muita coisa, né, muita regra, objetos de bypass, acaba ficando um ambiente complexo depois que ele vem e pedir uma feature nova, ainda mais com security profile, porque aí você tem que revisar um monte de coisa e aí vira aquela bola de neve, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero resumir esse tema aqui para a gente explicar. Primeiro, fazer uma parte teórica bem rapidinha, tá? A opção do exempt aí é aquela entrada definida de URL, wildcard, regex, né? Que você pode permitir o tráfego que ele passe pelo firewall sem nenhuma varredura, tá? Sem nenhuma varredura, é um bypass. Ou seja, resumindo, exempt no URL filter é um bypass geral, tá? A opção bloquear para entrada, basicamente você usa as mesmas filters ali de URL filter, regex, máscara coringa. No filtro de URL ele vai bloquear o tráfego para aquela URL específica ou aquele regex que você está pondo daquela URL. A opção allow, resumindo, ele vai liberar, só que ele não vai registrar log, né? Ele vai desonera um pouco o firewall também. E a opção monitor, basicamente o monitor ele faz o mesmo do allow, só que ele registra o log, né? Ele gera um log para você olhar ali e fica mais fácil ter chute, né? Depois para você ter evidência. Aí tem uma coisa aqui interessante que ele diz aqui embaixo, tá? Se um requisito de configuração for permitir acesso de uma determinada URL definida ali sob o filtro de URL que se enquadra em um filtro da web FortiGuard bloqueado, ou seja, ele está querendo dizer aqui nessa linha, se você tem uma categoria de FortiGuard bloqueado, mas você quer liberar uma URL específica, então a ação correta que você tem que escolher tem que ser o exempt, tá? Não pode ser o allow. Se somente a ação allow for usada, a URL será permitida pelo filtro, mas será bloqueada pela categoria da FortiGuard, entendeu? Esse é um tema interessante. E para fechar exatamente o que ele fala aqui no exemplo, tá? Aqui ele está negando tudo, ele permite domínio, subdomínio, com wildcard também, mas aí ele mata o resto, tá? Mas aí ele mata o resto. Mas essa frase aqui, ó, que é a mais interessante, tá? Se você tem uma categoria bloqueada e você quer liberar alguma coisa com allow, ele já diz aqui que needs to be exempt, tá? Isso aqui é interessante. Então esse é o primeiro ponto. E aí já descendo, dando sequência, a solução para isso. Isso aqui eu separei que eu achei bem interessante, tá? Pra gente comentar disso, porque fica mais fácil da gente ver. Se a gente está usando o URL filter lá no web filter, ativou o URL filter aqui na própria imagem aqui que eu peguei, que eu compartilhei mais cedo. Se fizer o exempt, que é o bypass, ele já vai embora, ó. Ele não vai passar pelas FortiGuard categories, ou seja, ele não vai ver nada, ele não vai ver o que você tem ali para baixo. O que eu estou dizendo aqui? Todas as partes do firewall aqui de inspeção. E aí que entrou um cenário de file filter, né? Video filter, file filter que você está usando a mais ali, não vai dar match, inclusive antivírus. Se você voltar aqui, FortiGuard Categories. Então você vai fazer um bypass, ó, Web Content Filter, Web Script Filter, Antivírus Scan. Vai fazer um bypass, ele não vai olhar nada. Então isso aqui é muito importante, porque teve um cliente recentemente, aí foi tratado por um dos nossos especialistas do time, e ele pegou esse caso que o cliente queria ativar o File Filter e bloquear determinadas extensões, né? Só que qual que é o problema desse cliente? Um cliente muito grande, né? Quando ele queria ativar o File Filter, bloqueando diversas extensões de entrada, a regra dele em proxy, lá tudo bonitinho, ele queria bloquear, vou dar um exemplo, o exe, né? Só que para bloquear o exe é num site determinado da caixa, tá? Então aqui no site da caixa, para empresas tem muitos softwares aqui que usam, né, constantemente,
principalmente do Gov. Então, FGTS, enfim, vou dar vários exemplos aí, mas é o básico, né, que a gente tá acostumado. E aí, essa extensão do arquivo era um exe. Ele está aqui de exemplo. Deixa eu ver se consigo FGTS. Temos aqui, ó, alguns arquivos para você baixar. E aí eu não sei qual que é a ação lá do arquivo em si, mas o arquivo vem como um exe. Vou entrar em um de exemplo aqui. Ó, alguns instaladores, tá? Então, se eu parar o mouse aqui em cima ou fazer um download, ele vai vir como um exe ou formato zip. Então aí tem que ver, ó, alguns é formato zip, aqui é formato exe, folha 84. Só que aí qual que é um grande detalhe que atrapalhou muito nessa liberação, né, nessa filter aí que ele queria provisionar. Por quê? Ele tinha o site da caixa, só que lá no web filter dele, eu vou dar um exemplo real aqui, né? Lá no web filter dele, na parte da URL filters do modo estático, ele tinha um exemplo tipo site da caixa. Mas assim, não é uma regrinha igual essa que nós estamos vendo, uma coisa simples, né? Tinha muita coisa, um Fire com muita coisa sendo usado, né? E aí você teria que, obviamente, vir aqui e pesquisar por caixa, alguma coisa desse tipo, para você chegar nesse troubleshoot, porque não funcionava, né? Continuava fazendo o bypass, aí o exempt, e aí acabou dificultando o troubleshoot. E ainda tem mais um detalhe, né? A regra do cliente, geralmente os clientes podem ter um grupo, né, de bypass, ou às vezes um problema de SSL, qualquer coisa, e aí é criado um grupo e FQDNs são inseridos dentro desse grupo, e esse grupo também, para ajudar, estava fazendo um bypass antes da regra do web filter, entendeu? Lá em cima no topo. Eu não vou nem mostrar isso, mas eu só estou comentando, que eu acho que vocês já vão vendo quantas coisinhas a gente teve que ir fazendo até chegar para arrumar isso. E aí o último detalhe, que o arquivo ainda não bloqueava, mesmo assim depois de toda a revisão, o arquivo permanecia vindo, né, sendo feito o download, que ele queria bloquear. E aí qual foi o grande segredo, que é até o próprio TAC que levantou, e aí deu para a gente ver uma evidência melhor no próprio arquivo, né? Mas eles abriram lá o arquivo, a partir do desenvolvedor, e viram que o arquivo exe que a caixa estava oferecendo, ele vinha de um modo compacto, só que dentro ele vinha um misto ali, e vinha como zip. Então teve que incluir o zip também além do exe. Era um aplicativo exe, né? Só que era do modo self-extractor e aí acabou passando. E aí mais um detalhe, né? Para bloquear o exe, teve que também ir lá no nosso querido file filter. Vamos lá. E incluir a opção ali de zip, né? Aqui tem 7zip, se eu não me engano, ó, 7z. Eu acho que é só isso, se eu não me engano. E tem mais coisa aqui, ó, zip também, gzip, sei lá. E aí teve que fazer isso aqui para bloquear um determinado arquivo na hora do download, né? Então, resumindo, é isso que eu queria comentar, ó. Isso aqui é muito interessante, tá? Então, para quem está fazendo aí, trabalhando com um pouco mais de inspeção, né, para aumentar a segurança do ambiente, essa é uma premissa, é um conceito muito importante para a gente lembrar, né, guardar essa foto aqui. Eu não digo pôr na carteira, mas uma foto que você guarde, que você lembre, e aí você possa até explicar para um cliente, em alguns casos, e esse conceito aqui é muito cobrado até em exame, né, até em exame da Fortinet. Então, é isso que eu queria comentar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado aí. Deixa o like. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.